Oiê, tudo bem? Tô aqui dobrando roupa, mas decidi que eu já ia abrir a câmera porque eu queria conversar. Porque hoje é um dia muito especial aqui, hoje é Meet the Teacher. E a conversa é realmente, exatamente sobre escola. E a escola aqui nos Estados Unidos, eu acho que depois de 5 anos, eu acredito que eu possa claramente falar o que eu mais amei e o que foi muito difícil de entender no começo. E diferenças culturais que até hoje, de vez em quando, dão uma gritada assim e a gente tem que parar, refletir e entender que vai ser diferente mesmo. Eu queria trazer muito isso de como nos impactou como família e como impactou cada uma das crianças. Esse é um tema que eu acho que é muito legal, porque tem muitas diferenças entre a escola, do Brasil e as escolas daqui, de acordo, obviamente, com a nossa experiência. A primeira coisa a relatar é justamente o ano letivo, Aí no Brasil tá na metade do ano, a gente aqui tá começando um ano. Então o ano começa em agosto e termina em maio, finzinho de maio. Já é bem diferente. Outra diferença bem grande é em relação ao período. Aí no Brasil, muitas escolas têm períodos parciais, Então você estuda ou de manhã ou à tarde, e o integral, vamos dizer assim, é a exceção. E aqui não, aqui é um horário só, não é possível escolher, que no nosso condado é uma diferença que muda bastante em relação a estado e tal. As crianças começam a aula 8h45 e ficam até as 3 da tarde, de segunda, terça, quinta e sexta. Na quarta tem o early dismissal, que eles saem 1 hora mais cedo. Então eles saem às 2 da tarde. É uma diferença aí bem grande em relação ao Brasil. Eu sentei aqui na garagem para mostrar os materiais, que estão todos separadinhos, ó, aqui. Lelê, Serena, e esses dois são do Tom. Já vou começar explicando por que essa diferença na quantidade de material. Tem a ver com o ano que você tá da escola, Então a Lelê tá no 5º ano agora, que é o último ano da elementary school. E por isso ela precisa de menos coisas. Então, por exemplo, enquanto o Tom tem 8 caixas de giz de cera, a Helena acho que tem 1 caixa. Então tem essas peculiaridades, em relação às idades. E também o Tom e a Serena, eles fazem parte de um programa que chama Dual Language. Então eles são alfabetizados e têm aulas em 2 línguas, que é o inglês e o espanhol. E aí, por conta disso, eles têm 2 classes, 2 professoras, e eles passam metade do dia em uma professora, metade do dia na outra. Então, muitas coisas são duplicadas. 2 estojos, 2 cadernos, 2 fones de ouvido, tudo duplicado, porque não fica transitando com eles. Fica tudo numa classe, tudo na outra, e só eles se movem durante o dia. É um programa muito legal que, infelizmente, a Lelê não teve a chance de fazer, porque esse programa começou na nossa escola quando a Sereninha entrou no kindergarten, que é o primeiro ano, da escola pública. E aí vai crescendo junto com a turma da Serena. Então agora a Serena tá no 2º ano. Então hoje em dia existe Dual Language para o 2º ano, para o 1º ano e para o kindergarten, que é o ano que o Tom tá entrando agora. Aliás, uma coisa muito legal é que durante esse ano letivo eu vou ter os 3 na mesma escola. É o único ano que isso vai acontecer e é a única vez, porque depois na middle não vai mais coincidir, high school não coincide mais. Então eu tenho que aproveitar muito, que é o mesmo horário de entrada, o mesmo horário de saída, uma escola só. Inclusive hoje, em relação ao Meet the Teacher, vou explicar o que é, O Meet the Teacher é uma chance de você conhecer a professora, tanto as crianças quanto os pais. Então a escola fica completamente aberta para receber todo mundo. E nesse dia, você leva os materiais. Então você já entrega tudo lá, você bate um papo com a professora, as professoras fazem uma apresentação, deixam contato, mostram um pouquinho, da classe. Isso é uma outra coisa legal também e diferente do Brasil, pelo que eu saiba. Aqui, cada professor tem autonomia de deixar a classe do jeito que quiser. Então você vê muito toque de cada um em cada classe, de cada professor, Tem o jeitinho da professora, tem o estilo dela, o jeito de colocar as cadeiras, o jeito da disposição dos materiais. Então, difere bastante em relação às classes.
E eu acho isso super interessante. Vou dar uma espiadinha aqui pelo material para vocês verem. Então, Serena tem 2 estojos. Eles pedem também coisas de limpeza, até por ser escola pública, a gente ajuda bastante, assim, não é a gente, nossa família, a comunidade como um todo tem essa responsabilidade também. Então, todo mundo vai ter, isso aqui eu segui a lista, tá? Não tem nada na minha cabeça, não tem nada que eu criei, que eu tô sendo legal ou não. É uma lista mesmo. Então, a Serena tem 2 fones de ouvido, os cadernos da Seri. Esse ano pediram diferente, pediram essa lousa, achei interessante, ela nunca tinha precisado levar isso antes. Então, por exemplo, sabonete líquido, são coisas que às vezes a gente não imagina, né? Lencinho de limpeza, são coisas que a gente manda pra escola. Ó, essa aqui é do Tom. Então, o Tom, por exemplo, tem vários ziplocs. Às vezes também difere em relação de entre menino e menina. Então, meninos levam uma coisa, meninas levam outra. Ó, pra turma do Tom, que é mais nova, lencinho. Também pediram, ó, esse tipo de lenço de papel. Ele também tem sabão. Então, as coisas são bem, assim, divididinhas. E aí, já a Lelê... Vamos ver o que tem de diferente na dela. Ó, por exemplo, ela tem mais dessas pastas. Essas pastas aqui transitam bastante entre escola e casa, com lição de casa, com coisas que precisam entregar. A Lelê no 5º ano também tem 2 professores. Caneta, mais legal, colorida, coisas assim. Isso foi pedido, tá? Pela primeira vez. É do ano dela mesmo. Como eu falei, não tem nada aqui que eu inventei. É realmente o material escolar. E aí a gente vai hoje no Meet the Teacher e deixa tudo isso lá dentro de cada classe. Tem 2 coisas que eu quero falar. A primeira é que eu tinha me esquecido, mas a Lelê no 5º ano também tem 2 professoras. Eles sempre têm uma professora de base, então é a homeroom, e tem a outra que eles transitam, né? E aí no 5º ano, mesmo fora do Dual Language, mesmo fora desse programa, todas as turmas têm 2 professoras e se dividem entre elas. Então a Helena também, mas eu acho que diferente da turminha da Serena e do Tom, ela não tem essa necessidade, por ser maior já, de 2 fones, 2 não sei o que lá, ela transita com os materiais. Eu acho que isso já deve ser uma preparação para Middle School, porque na Middle School já começa aquele formato de que os alunos fazem cada classe com um professor, se juntam, não é uma classe inteira fechada. Você faz matemática com determinadas pessoas, você faz, né, com aquele determinado professor e uma determinada turma. Você faz geografia com outra turma, com aquele outro professor da matéria. Então você vai transitando bem aquela coisa que a gente vê nos filmes e tal, de você cruzar com pessoas diferentes e ter o professor daquela matéria. Então, na Middle é assim. E aí, agora no 5º ano da Lelê, pela primeira vez na vida dela, ela vai ter 2 professores. Ela sempre teve uma só que dava a matéria completa, dava tudo. A segunda coisa que eu queria contar é sobre os horários do Meet the Teacher. Então, hoje à tarde tem 2 sessões, são 2 horários diferentes para que as pessoas tenham flexibilidade e para que elas se dividam entre os filhos. E aí você vai na classe, você entrega, você conhece a professora. Normalmente os alunos já organizam as coisas deles, onde as professoras direcionarem. Isso é uma coisa também muito interessante, uma diferença muito grande para o Brasil. É essa autonomia que é promovida, que é dada às crianças. Então aqui tem uma autonomia muito maior, uma responsabilidade muito maior. O contato acontece, obviamente, com o professor, tem bastante contato com o professor, mas o professor passa muitas coisas para as crianças e as crianças têm a responsabilidade de trazer, né, para casa. Claro que se você tá falando aí do 1º e do 2º ano da entrada da escola, não, porque daí eles são considerados meio chaveirinhos, assim, meio muito pequenininhos, meio que super protegidos lá na escola. Então, a idade do Tom, por exemplo, aí não, aí é um contato o tempo todo com os pais, uma comunicação, a gente se comunica com um aplicativo, então é diário quase a troca. Isso também é uma outra diferença, a gente não tem uma reunião formal onde a professora vai fazer uma devolutiva da sua criança específica e tudo mais. Os contatos, eles são dinâmicos, são em tempo real e a professora vai te chamar ou vai entrar em contato se ela precisar de alguma coisa específica com você. Se estiver indo tudo bem, se a criança estiver
tranquila, ela vai fazer uns elogios aqui e ali, mas assim, ela nem vai te chamar pra ter algum tipo de conversa no 1-a-1 com você, entende? Tem uma ou outra sessão durante o ano, mas assim, bem pequena, que ela vai trazer alguma coisa da sua criança, falar alguma coisinha assim mais direcionada pra você. No resto, essas comunicações online e essas comunicações bem de grupo, gerais. Eu esqueci de contar uma coisa que eu acho muito legal aqui. Vocês viram todos aqueles materiais escolares e as crianças estudam em escola pública. Daí, tudo que tá na lista, e a lista é sempre do condado, né, assim, não é só da nossa escola, então devem ser feitas reuniões, coisas que acontecem, mas tudo que é da lista, que vai ser pedido no material escolar daquele ano, fica super barato no mercado. Eu acho isso o máximo. Então, assim, aquela marca específica, com aquelas cores, exatamente aquilo que tá na lista, o preço é, assim, baixíssimo, cents, sempre para ajudar, claro, nem tudo é cents, né, porque dependendo do item ele precisa ser mais do que isso, o custo dele é mais que isso. Mas, sei lá, por exemplo, giz de cera, lápis de cor, não chega a custar $1, assim, é muito barato, justamente para que todas as pessoas tenham acesso, porque eles sabem que vai estar na lista dos materiais, né? E eu acho isso o máximo, porque normalmente a gente vê acontecer o contrário. Ah, se todo mundo vai querer, se todo mundo vai ter que comprar aquilo, vamos subir o preço porque, né, vão pagar, tem que ter aquilo. E aqui não, aqui o preço fica, tipo, baixíssimo, que é para todo mundo ter acesso e poder comprar. Eu acho isso o máximo. Lembrei agora de uma coisa muito assustadora que acontece aqui e que é tido como normal e para mim, como brasileira, quando ouvi isso pela primeira vez, foi assim uma insanidade. A escola, todas as escolas, elas têm lockdown drill. O que é isso? Como funciona? Simplesmente é preparar as crianças, é um simulado de preparação das crianças caso a escola tenha um problema, tipo, entre um atirador. É surreal de pensar que as crianças são treinadas para isso. Por um lado, amém, que eles pensam nisso. Por outro lado, você fala, meu Deus, assim, como... Em que momento isso virou algo que acontece tanto que precisa acontecer esse tipo de treinamento nas escolas? Eles se trancam nas classes, aprendem o lugar que é para ir, aprendem a ficar em silêncio, aprendem o que tem que ser feito caso esse tipo de coisa aconteça. É muito insano. E toda vez que existe esse simulado, esse treinamento, a gente recebe uma ligação falando que eles fizeram o lockdown drill e que foi tudo bem, que foi um sucesso e tudo mais. Mas assim, é muito insano você pensar que você está colocando sua criança de 5 anos na escola e que ela vai aprender sobre isso. E para eles é normal, porque isso acontece muitas vezes durante o ano. As crianças realmente sabem o que elas têm que fazer e se preparam, porque cada classe é diferente. Tem classes que tem banheiro dentro da classe. Então, dentro daquela classe, a criança vai, né? A classe inteira vai pro banheiro. Se não tem banheiro, faz outra coisa. Então, o procedimento acontece com muita frequência para que as crianças estejam preparadas. Me fala. Assim, quando eu soube disso pela primeira vez, isso não passava pela minha cabeça. Quando eu soube disso pela primeira vez, eu falei, não é possível. E sim, isso é algo, tipo, chocante daqui. Oi, eu sou o Tom. Eu, hoje, vou meet the teacher. E... Você tá animado? Já tô pronto pra minha mochila. Você já sabe. Do que é sua mochila? Conta aí. De videogame. Mas por que você nem gosta de game, de videogame, essas coisas? Eu gosto. E você tá animado pra conhecer sua professora? Sim. E pra escola nova? Você tá animado pra escola nova? Sim. E aí, o que mais? Você vai conhecer sua classe hoje? Sim. Entendi. E a professora do Tom é exatamente a mesma que foi a da Serena. Né, Ceci? Que é Miss Ferraro. E que a Serena ama. É, a Miss Ferraro e a Miss Nieves. E todo mundo fala que você vai amar. Porque elas são demais, é verdade.
E você pode parar de crescer, porque você tá muito grande. Pode ser? Não. Chega. Não. Chega. Não ligo. Tá muito grande você. Quer que eu mostre minha mochila? Vamos mostrar lá embaixo? Sim. Tá bom, eu vou com você. Tô arrumando o cabelinho da Lelê. Você fica animada pro Meet the Teacher? Sim. O que você acha legal? Não sei, eu gosto de conhecer a professora. E normalmente o jeito que a professora meio que tipo, Te recebe? o jeito que ela te recebe, o jeito que ela te trata, você meio consegue ver o jeito que ela vai ser meio assim, Entendi. no ano assim. Entendi. E outra coisa legal é que nesse Meet the Teacher a gente acaba cruzando, né, com um monte de gente que tá na classe da Lelê, por E exemplo. daí eu descubro quem tá na minha classe, Exatamente, que daí porque é muito legal. A gente nunca sabe, né? A gente consegue ver no sistema quem são as professoras da Lelê. Mas a gente só vê as dela, a gente não vê quem é a classe inteira. Não sai uma lista com o nome de todas as crianças. Então a gente sabe uma, duas crianças que tá com a Lelê, pelo boca a boca, assim. Mas é no Meet the Teacher que a gente já descobre, vai conhecendo, vai olhando lá as pessoas, né? E também eu tô muito animada pro Meet the Teacher, porque eu também tenho o negócio de Patrol. Patrol é uma oportunidade das crianças mais velhas da escola, que são as crianças do 5º ano, que agora é o que eu tô sendo agora. E ser escolhido pra ser um Patrol é muito... tem muita pouca gente que é. Então, é um negócio que você tem que ser escolhido. É tipo musical, mas tipo, você não pede. Tá, mas o que Né? faz um patrol? Um Patrol, o coach engraçado de educação física, ele é o Chefe. Ele é o chefe que cuida disso. Tá. Então, ele vai te colocar num lugar da escola, né? Tem o hallway das crianças do kindergarten, do first grade, do second grade. Aí ele vai te colocar em algum lugar, no car rider, alguma coisa assim. Te colocar em algum lugar da escola. E você tem a responsabilidade de tomar conta daquela área. Então, vamos falar que eu tô no first grade hallway. Eu tenho que cuidar das crianças do first grade hallway, ou da parte do hallway que eu tô. E se elas não estiverem seguindo regra, eu tenho que Garantir falar. que todo mundo esteja bem, garantir que entre nas salas. Eu tenho que ajudar se tiverem, tipo, dúvidas, alguma coisa assim. Ah, não sei onde minha classe é, eu posso ajudar. Essas coisas. Duas coisas. Pensei em duas coisas legais pra falar. A primeira coisa é que nós, adultos, podemos entrar hoje no Meet the Teacher. E se você tem filho no kindergarten ou first grade, né, que são os 2 primeiros anos da escola, que eu falei que são os chaveirinhos e tal, você é autorizado a entrar nos 2 primeiros dias só pra levar a sua criança na classe, pra ela decorar, identificar qual é a classe dela, saber o caminho da entrada até a classe dela. Depois desses 2 dias... E os demais pais Os patrols é que fazem isso. é que fazem isso com as crianças pequenas, porque as mais velhas normalmente, né, sabem. As que não sabem que, tipo, é novo na escola, a gente Pedem também ajuda. pode ajudar. Mas... E aí, por exemplo, se você tem filho no 3rd, no 4th, você não é autorizado a entrar na escola desde o primeiro dia de aula. Isso também eu acho que é uma grande diferença entre escolas do Brasil e escola aqui. Você não entra na escola, não é assim, sabe? Tipo, eu quero entrar na escola, eu entro na escola. Não. Obviamente, a gente tem acesso à escola, mas assim, você tem que saber por que você tá indo lá. Ah, eu tô indo voluntariar. Então, você tem que ter... o seu negócio de voluntariado. De voluntário, e você tem que ter criado um perfil de voluntário. E nesse perfil de voluntário, você deixa que eles façam um antecedente criminal seu pra saber se você tá apto a entrar na escola, se você nunca cometeu nenhum crime ou se você não tem nada relacionado à criança, senão você não é bem-vindo, vamos dizer assim. Então você pode ser voluntário, você pode ir lá almoçar com seu filho, por exemplo, mas você tem que ter se cadastrado nesse sistema antes e tem que ter um porquê. Você não entra na escola assim da tua cabeça. Tô querendo ver meu filho. Exatamente. E aí tem outra coisa, né, que eu queria falar sobre esse negócio do patrol. Então, não sei se ficou claro, só o 5º ano pode ser patrol, então são só os mais velhos. E você não pode pedir, ô coach, eu quero muito ser patrol. Não, também não é assim. Você é convidado e você pode aceitar ou negar. Se você negar, Você abre a sua vaga pra outra pessoa. A sua vaga é aberta pra outra pessoa e essa outra Isso. pessoa ganha essa chance de aceitar ou de negar. E aí isso vai indo até o coach tiver todos os patrols. As vagas preenchidas, né? É. E uma coisa muito legal, chegou um documento aqui, né, que a gente vai entregar hoje em mãos pro coach, que é
a Lelê assinando que ela tá ciente e que ela tá concordando em ser um modelo para todas as crianças da escola. Então, ser um modelo de notas, ser um modelo de comportamento e de condutas. E aí, por exemplo, se as notas dela caem, ela recebe uma advertência e ela é retirada por um tempo do serviço de patrol até que ela consiga subir as notas dela. Ela fica meio que em probation, que eles chamam, né? Tem que se provar ali e subir as notas. Se ela tem uma questão de conduta muito errada, então, por exemplo, ela é pega fazendo bullying com alguém, ela automaticamente perde a chance de ser patrol, porque o patrol é uma honra você ser patrol. E é um modelo pra escola, então tudo que você faz tem que ser uma coisa certa que as crianças pequenas, tipo, podem aprender sobre, né? Exatamente. Tudo que você for autorizada a fazer, também não é que, tipo assim, ela me deixou descer, sair da classe e ir pro office. Também não quer dizer que as crianças podem sair correndo da sala, né? Você tem que ser um role model pra escola e pras crianças menores. Eu tô com essa cara aqui sorrindo que eu tô pensando, desde o primeiro ano que ela entrou na escola, ela fala, eu quero ser patrol, eu tenho o sonho de ser patrol. E você só tem uma chance, que é quando você está no 5º ano. E aí, não tem mais nenhum ano que faz isso. Quando tava próximo disso, eu tava tão agoniada, tão aflita, com medo de que não acontecesse. A gente nunca sabe, né? Se vai dar, se não vai dar. Porque são muitas crianças para poucas vagas. Então, é realmente assim, é muito legal ser chamado. Não estavam 100%. O ano passado as notas deram uma escorregada. As notas não estavam 100%, eu fui algumas vezes pro office, não tava muito bom como os outros anos, então eu tava morrendo de medo. Aí o coach entrou na sala, ele falou o primeiro nome, o segundo nome, o terceiro nome, falou o quarto nome, não era eu, nenhum dos 4. Ai, que aflição. Aí eu peguei e fiz assim, nossa, não, eu não vou ser patrol. Eu já comecei a começar a chorar um pouquinho. Aí ele, Helena, eu queria levantar, subir numa mesa, gritar, chacoalhar a professora assim, ó. Não, mas eu tava muito na torcida por ela. Eu liguei pra ela, mãe, não sou patrol, mãe, não sou patrol. Ela foi no banheiro pra me ligar do relógio. Mas eu queria falar uma coisa que você não explicou, né? E aí o patrol, o que ele faz? Ele chega todo dia mais cedo. Você pode ter o turno da manhã, o turno da tarde, ou você pode ter os dois. Eu não consegui escolher entre um. Ela não conseguiu escolher, ela se candidatou pros dois. E aí hoje na reunião a gente vai saber. Ela pode ser que ela pegue os dois. É possível que isso aconteça. Daí, assim, a criança entra mais cedo na escola e aí ela tem a responsabilidade de receber as crianças. Então, muitos patrols ficam ali no car rider, assim, que é um looping, assim, que os pais vão deixando as crianças de carro. Então, essas crianças abrem as portas dos carros, dão bom dia pros pais, pras crianças que estão recebendo, fecha a porta. Eu acho muito bonitinho já que vai treinando essa idade que ela tá, 10, 11 anos, a conversar com adulto, né? Porque todo dia... Todo patrol, ele abre a porta, ele fala, bom dia, nananã, ele se reporta ao adulto, ele trata com o adulto. Aí depois, né, são estações, então é o que eu tô falando, eles vão rotacionando entre a escola. Aí tem patrol que faz o hasteamento da bandeira toda manhã, tem patrol que fica dentro da escola, porque daí saiu das mãos da Helena, né, entrou pra dentro da escola, tem outros patrols ali que tem alguns patrols que ficam ali na porta, né, tipo assim, pra dentro... E eles pegam as crianças pequenininhas que estão no hallway e quando abre a porta do carro, o patrol fala assim, tem uma aqui. Aí o patrol vai lá, pega a criança, leva pra dentro da escola, leva pra classe. Quem é a sua professora? E aí vai lá entregar, né? E aí isso é uma coisa que eu acho muito interessante aqui dos americanos, né? Porque você vê o que eu tô falando. É um trabalho voluntário, é uma responsabilidade. A criança tem que chegar mais cedo, a criança sai mais tarde. E ainda assim, eles amarram de um jeito, eles fazem de um jeito tão bacana que é uma honra você ser escolhido para fazer esse trabalho. É uma disputa para você fazer esse trabalho. Isso eu acho muito legal na cultura americana, que eu acho diferente da nossa, que é muito bonito, é muito enaltecido o fazer pelo outro, a diversidade, aqui eles celebram muito isso, né? As crianças têm a oportunidade de estudar com crianças de inúmeras nacionalidades, de diferentes raças, de diferenças culturais enormes. Então, eu acho isso muito rico, muito legal daqui. E eu acho que eles fazem de uma forma muito inteligente e interessante que as próprias crianças ficam animadas
para participar do programa. Uma outra coisa que eu acho extremamente interessante é que esse tipo de trabalho, então, você fazer trabalho voluntário, você ter sido um patrol, você fazer parte do teatro da escola, você fazer parte do clube... Tudo fica no currículo. Do clube sei lá o quê, tudo fica no currículo e tudo isso conta quando você for lá para prestar faculdade, né? Quando você for fazer sua aplicação para faculdade, Isso você vai fica contar tudo lá. Isso faz parte da história que você vai contar de, olha, eu sempre fui envolvido, eu sempre ajudei os outros, eu sempre tive em coisas sociais, então eu acho isso muito... Eu tive a honra de ser patrol, eu Isso é entrei muito no legal, isso é muito teatro. legal, eu acho o máximo isso daqui, e a gente tá morrendo de orgulho da Lelezuca. E hoje é o dia que eu pego meu cinto. Hoje é o dia. Então a gente tem o primeiro turno do Meet the Teacher, aí a gente tem a reunião do Patrol da Lelê e aí o segundo turno. E outra coisa que eu queria te falar, que eu acho que você é melhor do que ninguém pra dizer, sobre as diferenças, assim, logo que a gente chegou, né, uma grande diferença e um grande impacto aqui é que as crianças não têm adaptação escolar, por exemplo. A gente chegou no ano da pandemia, a Lelê não falava inglês, ela tinha basicamente nada, ela estudava até numa escolinha lá no Brasil, mas ela estudou pouco tempo, ela estudou na pré-escola, então assim, não era um inglês que você tinha desenvolvido, e de repente ela foi pra escola, sem saber a língua, sem conhecer ninguém da classe dela, porque você conhecia 2 amigas só que não estavam na sua classe, E ainda não caíram. nunca caíram na classe da Lelê e usando máscara, porque era ano de pandemia. Então eu acho que isso impactou bastante a Lelê. A gente estava até conversando esses dias o quanto a Lelê foi corajosa, assim, demais. Meu pai tentando achar trabalho. Minha mãe, assim, A gente tentando se doida com os meus entender, irmãos. tentando se entender num país novo, né? Sem saber nada sobre escola. E E o Tom era mais, minúsculo, né? Tom Ele era um tipo baby. recém-nascido. E mais, durante o ano inteiro da Lelê escolar, por ser pandemia, o primeiro ano dela, a gente nunca pôde pisar na escola. A escola ficou completamente fechada para pessoas de fora, para minimizar riscos e trazer coisas para a escola. Então eles faziam uma super limpeza, mas paralelo a isso, não teve nenhum evento na escola naquele ano. Tudo foi online, tudo teve... Eu não conhecia a escola dela. Então eu Mas levava teve minha filha de 5 anos para uma escola que eu nunca tinha pisado, por uma língua que ela não falava, com pessoas que a gente não conhecia, com uma cultura diferente. So you guys are some of the chosen few who get to spend your 5th grade year as a safety patrol. Quem tá animada com a própria sala? Spanish. Platicó sobre nosotras, eso sobre mí y yo no sé, la acabamos verdad. todas las formas que tienen que llevar. Cualquier pregunta me dejan saber, eso todo se lo llevan para la casa. Tengo stations. E aí, você amou sua sala? Si pueden ponerlos. O lugar da Ceci é aqui. El resto, sí, por favor, lo dejan dentro aquí en cualquier pregunta. Isso aqui é pressa, tá falando. Você que sabe, amor. Ela que pediu pra pôr no estojo dela. Porque se agitó la frente. Totomi! Quem tá muito animado que viu a própria sala? Quem tava um pouco com vergonha, eu nem filmei porque você tava meio envergonhado, né? Você ficou? Mas você gostou? Quanto que você gostou? Pouco, muito, muito. Eba! Crayons, markers. No, é for you. Okay. No. Oh, yeah. Okay. Esses são os portables que a Lelê tava doida pra estudar. Lele, fala aí quais foram as suas stations de manhã e à tarde. De manhã eu tô lá, tô ali fora. No Car Rider. Uhum. E à tarde? À tarde eu tô na sala do Tom. Car Rider também. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Foi você que pediu pro coach agora pra ir pra classe? Você já tava lá? Tá. Ai, que máximo!
Eu não sabia, mas o coach falou agora qual que é a primeira regra, a gente aprendeu. A primeira regra relacionada à bandeira dos Estados Unidos. Que ela nunca pode tocar no chão. Eu não sabia. Todo mundo falou assim, respect e tal, né? Que você tem que respeitar a bandeira. Mas aí ele falou, ela nunca, jamais, em hipótese alguma, pode tocar o chão. Achei interessantíssimo. Muito bem. Parabéns, estamos orgulhosos. Sabe isso que eu acabei de falar sobre a bandeira dos Estados Unidos? No fim das contas, eu acho que esse é o perfeito resumo para esse vídeo. Cada dia a gente aprende um pouco mais. Eu acho que essa é a grande verdade da vida de quem mora fora. É você estar aberto para aprender. Porque são muitas coisas que a gente não viveu, são muitas coisas que a gente não tem bagagem, são muitas coisas que não é igual na nossa cultura. E aí, nesse meio do caminho, né, nesse processo, a gente vai encontrando o nosso lugar e vai mudando um pouco de quem a gente é. Então, a gente deixa de ser o 100% brasileiro, a gente nunca vai ser americano, né, 100% americano, mas a gente vai fazendo e vai virando essa mistura de uma bagagem brasileira com uma vivência americana. E eu acho que esse é o grande lance, assim, de você se abrir e viver novas experiências, de você entender que não vai ser de acordo com o que você pensava, você vai aprender muito, você vai quebrar muito a cabeça, você vai se surpreender, você vai se chocar, mas no fim das contas você vai crescer, né? Não só a gente, quanto as crianças. Hoje mesmo, ali na hora que o coach estava falando sobre a questão dos patrols e tal, ele falou assim, olha, quem estiver nas estações que vão pegar crianças pequenas na segunda-feira, saibam, vai ter muito choro. E aí ele virou ali no meio da galera que ele tava, ele falou, eu lembro até hoje, você lembra como você chorou no começo, Helena? Eu lembro até hoje de você chorando no começo. E aí, acho que calha bem, né, com aquela parte do vídeo que a Lelê tava ali conversando, tava falando das dificuldades dela iniciais. E é isso, e ele falou, você vê, e hoje você tá aqui, sendo patrol. Então, as coisas se encaixam, as coisas se ajeitam e tudo dá certo. E aí, nessas diferenças, alguns pontos muito bons, alguns outros não tão bons assim, mas a gente vai se encontrando e estamos muito felizes, assim, com esse enriquecimento cultural que a gente vive e poder proporcionar isso para os nossos filhos, eu acho que é muito legal. E essa é a ideia, era isso que eu queria trazer nesse vídeo e eu espero que vocês tenham gostado também. Tchau, tchau!